Torcedor do São Paulo, um vídeo aqui imbatível com a mídia esportiva aqui, né? E o Oscar falando do time do coração. Pessoal, tá muito interessante aqui a entrevista do Oscar, a projeção para o São Paulo, tá bem interessante. Vamos lá, pessoal, reagir os melhores cortes para perder para vocês aqui. Pessoal, nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Porque era o São Paulo, porque é o clube do meu coração, é da minha família. E quando você vê filho te falando para pai, vai jogar no São Paulo, minha mãe que é São Paulina também, eu acho que isso aí deu uma mudadinha de ideia na época. Eu conversei bastante com a minha esposa, lógico que a gente estava muito tempo longe e voltar para o Brasil não ia ser uma tarefa muito fácil, principalmente com os filhos, 3 filhos, tem uma mudança muito grande, então, mas no fim deu tudo certo e está dando certo. Quando você saiu, a relação com a torcida era de porta de CT, deles acompanhar às vezes o treino, ou de arquibancada, quando vocês jogavam. A relação à sua volta é uma relação de rede social, do pessoal tentar o contato ao máximo. Isso para você foi uma grande transformação, essa aproximação das críticas e dos elogios ali quase que instantaneamente. Acabou o jogo, a rede social já está pipocando de elogios, como citou o André contra o Corinthians, e às vezes quando não joga tão bem, de pô, Oscar, isso vale para você, para qualquer jogador. Você sentiu essa diferença também? Na verdade, essa diferença eu não senti, eu sinto zero, porque nas redes sociais eu tenho um pessoal que cuida das minhas redes sociais, então eu não olho isso. Tá. Então, mas lógico que eu sinto, acho que mais no dia a dia, mas o que eu senti no dia a dia foi só elogios até agora, então lógico que isso é consequência do seu trabalho. Se você sabe que você dá o seu melhor, independente se ganha ou perde, você tem que tentar dar seu melhor sempre. Então, como desde a minha chegada eu estou tentando dar o meu melhor, estou tentando fazer o time jogar melhor, porque foi para isso que eu vim, para fazer o time jogar melhor, para criar mais jogadas, então estou tentando o meu melhor. E daí o reconhecimento no dia a dia está sendo bem legal. A reconquista da torcida foi muito rápida, né? Talvez até mais do que as pessoas pensavam. Como é que você definiria a sua relação, não com o clube? Porque ali houve uma questão de litígio, era uma outra galera na parte diretiva, tal, enfim. Nem sei se vale a pena a gente retomar essa conversa, essa história, porque a gente já falou sobre isso muitas vezes. Mas a tua relação com o torcedor de 2009 até o momento que você regressou agora, como é que você definiria? Não, acho que foi uma reconquista, porque eu acho que esse torcedor, acho que quem acompanhou essa história no passado sabe que não foi uma decisão complicada na época, mas não que não deu tempo de eu jogar. Eu acho que por eu ter feito muito sucesso no Inter, no Chelsea, ter jogado muito bem na China, acho que ficou esse sentimento de ele poderia ter jogado também assim no São Paulo. Então essa volta minha, eu tá começando bem e dando o meu melhor aqui, eu acho que essa reconquista, ele tá jogando bem aqui também. Então acho que ele é mais um alívio para o torcedor, um alívio para mim, para a gente tá se reconectando de novo. Então está sendo bem legal e eu espero que não fique só nos bons jogos. Eu acho que a gente espera, lógico que é difícil, a temporada é longa, mas a gente espera conquistar títulos aqui. E quando você chegou, inclusive, na sua apresentação, você fala da Libertadores. Você sabe da relação histórica que tem o São Paulo com a Libertadores, o sonho de voltar a conquistar esse título. Agora já foi o sorteio. Tem times muito fortes, especialmente os brasileiros, né? Você acha que o São Paulo está numa primeira prateleira de favoritos? Ainda tem o que fazer para chegar lá? Como elenco, falta alguma coisa? Em que lugar, se fosse uma corrida de Fórmula 1, assim, onde estaria o São Paulo largando nessa corrida? Não, eu acho que, se for falar de Libertadores, o São Paulo sempre larga na primeira prateleira. Acho que o ano passado ninguém apostava no São Paulo. Tinha times muito melhores também, estava mais estruturado, como Botafogo, Flamengo. Tinha outros times estavam muito melhor o ano passado do que estão esse ano. E o São Paulo chegou numa semifinal contra o Botafogo, que foi o melhor time da América o ano passado, perdeu nos pênaltis por detalhe. Então, lógico que agora é outro elenco e a gente espera tá brigando até o final na Libertadores também. O que você achou do grupo? Não, o grupo já, como eu falei, o grupo já chegou... Não, o grupo da Libertadores. Do grupo da Libertadores é um grupo difícil. A estreia já é uma estreia bem difícil, contra Tajeres lá fora, que sempre complicou para o São Paulo. Então, a gente está focado primeiro nesse jogo. Lógico que a gente tem o Sport antes, que também é a estreia do brasileiro. Só que a gente sabe que esse jogo vai ser muito difícil e a gente está bem focado para trazer um bom resultado de lá. Mas no geral, assim, o fato de não ter nenhuma viagem tão distante, você tem Lima, que é longinho, mas não é... 7 horas. E imagina que o São Paulo vai fretado e tal, enfim. E aí, 2 times que
O São Paulo, enfrentou no ano passado, Sim. né? O Tadieres. Primeira vitória da história do São Paulo contra eles no Morumbis. No Morumbis, e a única derrota na temporada passada, na Libertadores Exato. passada. E o terceiro adversário? Libertad. O Libertad, que não tem uma torcida muito numerosa, mas todo ano disputa a Libertadores, quer dizer, está acostumada a jogar o torneio, né? Eu acho que os 3 jogos vão ser difíceis, acho que é um grupo difícil, mas vai ser bom pra gente, vai ser bom. É bom jogar contra time que é cascudo na Libertadores, que se você vai muito bem na Libertadores, te dá mais corpo, o time tá preparado para ir bem nesse Um jogador veterano, né? No Libertad, o Cardoso e o Roque Santa Cruz, que tem 43 anos, 10 a mais do que você, e Barcos e Guerreiro no Alianza Lima. Mas o ano passado eu assisti alguns jogos aí da Libertadores, o Roque Santa Cruz, eu vi alguns jogos, não é bobo não, por mais que seja... Estão com uma idade mais velha, esses caras continuam jogando bem. Libertadores, Champions League da Europa, Champions League da Ásia, sua experiência está bem diversificada aí, né? Quais são as diferenças, assim, desses torneios continentais, como ambiente, como nível, né? Que experiência você traz também do que você adquiriu lá fora? Eu acho que a Champions, lógico que é a Champions League... Não da Ásia, o Champions League normal, quando eu joguei com o Chelsea, é o campeonato mais difícil que tem, mas é o campeonato que é muito mais jogado. É um campeonato que você joga contra os melhores times de cada país lá da Europa, então todos os times têm muita qualidade. E o da Ásia também é muito parecido, lógico, o nível bem superior, mas os times asiáticos também gostam de jogar bastante com a bola. Os japoneses, os coreanos, eles jogam bastante com a bola. E aqui é outro nível, aqui é mais aguerridos, tem que jogar mais na malandragem também, para que tem jogo que você ganha na malandragem, ganha na raça, então é um pouquinho diferente a Libertadores. Deve ter uma torcida grande para não ter que pegar altitude, que é algo que você não pegou muito nessas outras, que você corre se pegar um Bolívar lá na frente. Falando aí que você vai voltar pro São Paulo e tal, viu, Léo? Pô, a torcida tá começando a ficar animada. Falou, André, faz um favor para mim, fala pros caras que... pro futuro, quem sabe? Para agora tá muito difícil. Imagina, 13 anos, quase uma década e meia morando fora do país, filha adolescente com planos fora do país. Não vai rolar dessa vez. Rolou. Foi a grande contratação do São Paulo para 2025, Oscar. A torcida tá com você e não abre... Desde especialmente o clássico contra o Corinthians, quando você foi um dos grandes destaques. A partir dali, a lua de mel recomeçou, foi retomada. Mas eu queria saber por que você mudou de ideia, ou como, ou quem te fez mudar de ideia. Muito obrigado por ter vindo nos visitar no Bola da Vez. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente as coisas aconteceram muito rápido, não tinha intenção naquela época que a gente trocou mensagem e pelo carinho que eu tenho por você, souber que você sempre me recebeu muito bem, então eu falei aquilo, acho que 2, 3 semanas depois, não sei, aí já as coisas foram mudando, quer dizer, uma semana depois. A sedução foi forte. A sedução foi forte, a família estava aqui de férias, daí a família mais próxima, acho que essa decisão familiar e estar voltando para o clube do coração pesou um pouquinho na decisão. Estranhando mais ou menos o que você imaginava ali em dezembro, pensando numa possível volta ao Brasil? Na verdade, eu não estou estranhando nada, eu estou curtindo. Acho que muitas pessoas, quando voltam da Europa para o Brasil, ou de fora para o Brasil, sentem um pouco. Acho que eu não estou sentindo nada, acho que estou bem focado no que eu quero, focado em jogar um bom futebol pelo São Paulo, então eu estou curtindo cada momento e tentando dar o meu melhor. Do que você não lembrava do futebol daqui? Do cotidiano, assim, da rotina? Lógico que o convívio em si, em tudo, é melhor, você vive mais o futebol, acho que eu estava muito fora, então os ingleses são mais frios, na China o futebol não é tão famoso, não é o principal esporte do país, e aqui o futebol é paixão, é coração, então tá aqui vivendo tudo isso de novo tá sendo super legal para mim de novo. Assim. Edu, você tá direto com o Oscar, então
Vou passar a bola primeiro para o Bertozzi. Claro, pô, que isso, claro. Para o Bertozzi iniciar efetivamente esse papo com o Oscar. Vamos lá, então. Bom, bem-vindo, Oscar. Eu queria saber, assim, você ficou muito tempo fora e você deixou o São Paulo ainda antes de ir para o Internacional. Então, a ausência do São Paulo ela é maior ainda que a ausência do Brasil. No que o São Paulo está diferente? Como estrutura, como ambiente? O que é o São Paulo que você encontrou em relação ao São Paulo que você deixou lá atrás? A estrutura sempre, lógico, São Paulo melhorou muito. Faz muito tempo que eu saí. Lógico que o São Paulo sempre teve uma estrutura excelente, mas eu refiz lá, deu uma melhorada, muitas coisas mudou lá. E melhorou, lógico que melhorou bastante, faz muito tempo e o São Paulo tem uma excelente estrutura aí. Você saiu na época que o São Paulo era essa referência, né? Todo mundo, os jogadores vinham se recuperar no São Paulo, o São Paulo conseguia trazer jogadores porque eles vinham se recuperar no São Paulo e você acha que o São Paulo conseguiu correr atrás, então hoje está legal nesse aspecto. Exato, acho que sempre foi uma referência, lógico que o futebol foi mudando muito, foi modernizando muito e o São Paulo tá correndo atrás disso para também cada vez mais ir melhorando. Bacana. É que nesse pequeno meio tempo, o São Paulo andou penando, andou atrás Na verdade, tempo e... desandou, né? Desandou. Pensando na Libertadores, que é um torneio, um tiro mais curto, 28 tem o Alan Franco. Pode ser interessante. Você acha que esse time tem mais cara de torneio com mata-matas do que propriamente um campeonato mais largo, tipo brasileiro, de 38 rodadas? Não sei, a gente vai ter que ver durante a temporada, mas a gente tem... acho que não pode ter, lógico, que só 11 jogadores. Acho que para ganhar o Libertadores, o Brasileiro, Copa do Brasil, você tem que ter um elenco, porque como vai ter muitos jogos em curto período, é difícil contar só com os titulares. Acho que por isso que o São Paulo tá tentando montar um time, um elenco forte, porque pode acontecer não só por cada 3 dias ter jogo, mas acontecer alguma lesão de algum jogador importante. Mas com certeza os jogadores mais experientes nesses jogos que é mata-mata, tem um lado positivo, porque já é acostumado a jogar esses jogos, e então tomara que esse ano a gente possa ir bem no Pensando mata-mata. no time titular, na base do São Paulo, você vê disparidade de algum adversário em relação ao São Paulo? Alguém muito à frente do São Paulo? Na Libertadores? Não, no geral. Aqui no futebol brasileiro. Eu não vejo muita frente. Acho que a gente, principalmente aqui os dois que estão na finais do Paulista, a gente jogou de igual para igual. O Corinthians a gente ganhou em casa. O Palmeiras, que é uma grande força do futebol brasileiro, a gente fez 2 jogos, um foi 0-0, o outro com um pênalti muito polêmico, que a gente poderia ter ganhado também, que a gente estava melhor na partida. Então, meu parâmetro nesses 2 jogos que são, para mim, que eram os mais difíceis, a gente foi muito bem. Então a gente espera também fazer isso contra os melhores times do Brasil esse ano também. Já que você deu a deixa no lance do pênalti no Vitor Roque, do suposto pênalti no Vitor Roque, ali no campo dava para perceber facilmente que não tinha sido? Ali eu estava, bem nessa hora eu abri pro Rafa tocar para mim e quando eu vi da posição que eu estava, eu já vi que o Vitor Roque meio que joga o pé. E ele até desiste do lance, porque ele adianta um pouquinho a bola. E daí o Veiga, o Roque até pensa que ele meio que se jogou, que o juiz ia dar meio que um amarelo para ele. Dali eu não achei que foi pênalti. Daí quando eu vi ele marcando, eu falei, vai ver o VAR, né? Porque dali de onde eu estava, pareceu que ele que bateu a perna no Arboleda. E não que o Arboleda, porque ele deixou a perna ali e eu já tinha adiantado a bola. Mas acontece, isso aí é decisão O lá de Arboleda dentro. passou por mim esses dias, depois do pênalti, abriu o vidro lá na saída, ficou lá na porta do CT. Eu falei, é verdade que você falou para os jogadores, fiquem tranquilos, ele não vai dar o pênalti, porque não foi, pode ficar tranquilo, é isso mesmo, né? Ele falou dentro de campo, não toquei nele, ele já adianta a bola, rela em mim, mas eu não toquei nele, ele fica tranquilo e tal. A gente estava ali meio que confiante que não ia ser pênalti, mas acabou sendo e a gente acabou perdendo no detalhe aí, né? No intervalo vocês constataram que não foi pênalti. Com que cabeça que vocês voltaram para o segundo tempo? A gente voltou com a cabeça que a gente sabia que daí ia ser mais difícil, porque o Palmeiras ia começar a jogar no contra-ataque, é um time que se defende bem, mas a gente sabia que um lance complicou a partida, mas que a gente tinha que tentar dar o nosso melhor e tentar fazer o gol de empate para tentar levar para os pênaltis. A maior surpresa naquela semifinal, na escalação do São Paulo, foi a tua escalação como segundo jogador em meio campo. Alisson e você fizeram um ótimo jogo no Allianz Parque. Você se sente super bem ali?
Se o Zubeldia precisar muitas vezes de você naquela função, beleza? No Chelsea algumas vezes eu joguei ali. Na China, lógico que como estava muito longe, eu jogava de vez em quando ali também. Mas lógico, é uma posição que quando o time está encaixado, é muito mais fácil de jogar porque eu sempre pego a bola de frente. Então, e quando está com 3 zagueiros, facilita bastante para mim também, porque eu sei que se eu for um pouquinho para frente, tem 3 zagueiros ali, tem mais 2 lateral, então defensivamente a gente fica bem forte. E não é que eu também não sou um jogador que marca, eu também ajudo na marcação, o Alisson também estava me ajudando bastante. Então a gente tinha o Lucas, o Luciano também, que são um cara que chega. Eu acho que é uma posição que eu me dou bem também, foi muito bem realmente, o nosso time foi muito bem contra o Palmeiras, estava jogando muito bem. E caso precisar dessa formação, eu sempre estou ali para ajudar, independente se é no meio, se é de ponta, se é de número 10. Acho que eu tenho essa característica de jogar em algumas posições e tentar dar o meu melhor. A gente hoje não vê mais muito treino, né? Então a gente conta muito com o que vocês passam pra gente, especialmente da característica do treinador. A gente sabe que o Zubeldia, a gente vê ele muito pilhado ali na beira do campo. Mas no dia a dia, ele é um cara que, por exemplo, essa questão, você se sente mais à vontade aqui, ele dá essa abertura para vocês, especialmente os mais experientes, tem esse diálogo, gosto aqui, não gosto aqui, ele é mais aberto nessa direção? Tem esse diálogo, ele é um cara bem tranquilo e é um cara que quer ganhar, ele tenta fazer o melhor para a equipe. Eu acho que, especialmente nesse jogo contra o Palmeiras, ele achou que dessa forma a gente iria fazer um bom jogo e poderia muito bem ganhar o jogo. E era realmente o que estava acontecendo. Eu acho que no primeiro tempo, tirando o pênalti, a gente jogou melhor que o Palmeiras e estava indo, né, estava crescendo cada vez mais na partida, mas aconteceu o pênalti. Mas o jeito que ele fez a formação, o jeito que ele sempre conversa com os jogadores, é um jeito que tenta fazer o melhor para a equipe. Boa. Esse jogo ainda teve uma dificuldade extra, que foi a tua terceira experiência num campo sintético, né? Você havia, na primeira fase mesmo, contra a Portuguesa, jogado alguns minutos, jogou alguns minutos contra o Palmeiras no Allianz Parque e esse jogo quase inteiro. Você ficou até o final do jogo contra o Palmeiras? Joguei até o final. Bom, jogou os 90 e poucos minutos, quase 100 minutos. E sabe que no Campeonato Brasileiro existem outros campos sintéticos, inclusive do atual campeão do Botafogo. E você, coisa de um mês atrás, fez parte da cruzada de jogadores importantes do futebol brasileiro que se colocaram contra a ter que jogar nesse tipo de piso. Qual que você acha que é o próximo passo que essa legião importante de jogadores precisa tomar? Esse é um assunto delicado. Como eu cheguei agora, e para mim, lógico que eu não tenho muita experiência no sintético, então foi as minhas primeiras experiências. Eu acho que o primeiro jogo completo foi esse contra o Palmeiras e não é a questão de ser contra o Palmeiras. Eu acho que o gramado sintético é muito complicado. Como, por exemplo, o Lucas machucou o joelho porque bateu o joelho no chão. Lógico que tomou algumas faltas, que é normal de futebol, mas machucou o joelho porque o chão é muito duro e se fosse um campo natural, provavelmente amorteceria. Provavelmente não ia machucar tanto assim. Então acho que essa questão de lesões, acho que é isso que a gente mais está contestando, mais está falando, que a gente sabe que está tendo muitas lesões além do futebol. É um futebol diferente. Acho que a grama fica muito mais rápida, muda algumas características do jogo que não é igual à grama normal. O dono do campo leva muita vantagem, você acha? Leva porque é acostumado a jogar ali, né? Ele corre os mesmos riscos, né? Exato, corre os mesmos riscos, mas aí a vantagem técnica você acha que é grande? É algo que não pode desequilibrar um jogo? Não é uma vantagem técnica. Eu acho que eles são acostumados a jogar sempre no campo normal. Quando você vai jogar contra uma equipe que é uma equipe boa, que já é acostumada a jogar num gramado sintético, eles têm são favorecidos aí um pouquinho porque a gente não é acostumado e as equipes normalmente não jogam, e eles jogam todos os jogos, então... Você acha que essa discussão, então, ela passou do ponto que vocês queriam porque ela saiu da questão do gramado, do conforto e dos riscos para uma questão clube contra clube? Exatamente, eu acho que o que estava se manifestando é nessa questão do gramado e daí começa a ficar clube contra clube e daí presidente, diretor começa a falar coisas que começa a ter um conflito de clube contra clube que não é essa questão da manifestação. Entendi. Como é que você interpretou a declaração da Leila, que a queixa parte especialmente de jogadores já mais velhos, que já poderiam ter se aposentado, se estão reclamando do campo aqui, que ficassem jogando na Europa, não era nem o teu caso, porque você não
estava na Europa, né? Não, acho que é os jogadores mais velhos, porque os jogadores mais velhos têm mais experiência, já é mais rodado e tem mais voz. Eu acho que não tem como um menino da base e que não tem voz nenhuma, que nem joga, reclamar. Então acho que isso aí é uma questão de lógica. Acho que a Leila dá umas declarações polêmicas normalmente, então acho que, mas não é isso. A gente tem que respeitar, lógico que tem que respeitar o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro, tem que respeitar os clubes mas não é, a questão é nessa questão de mudar o jogo, de machucar. Eu acho que a gente que está batendo mais nisso. O Lucas chega ao ponto de dizer que para ele é outro esporte, o jogo no sintético. Você corrobora com esse pensamento do Lucas? Como eu falei, é diferente. É um jogo que muda bastante. É um gramado que não é o normal que a gente costuma jogar. É um gramado que é muito mais rápido, que escorrega mais. Então você tem que tomar mais cuidado também para não se machucar. Então é bem diferente. Joga meio receoso? Você joga meio receoso. Joga. E depois do jogo, normalmente quando joga lá, você fica com algumas dores que normalmente você não tem, né? Isso todo mundo que joga nos campos sintéticos brasileiros e vem aqui participar ou do Bola da Vez ou do Resenha fala que realmente termina o jogo completamente descadeirado. Exato. Os campos da Inglaterra a gente conhece, a gente vê aqui toda semana. Na China os campos eram naturais, bons? Na China eram naturais e, lógico, você pegava alguns campos que não eram tão bons, né? Mas normalmente era grama mas a maioria dos clubes lá tinha campo bom. Então eu quero, já que a gente tocou em China, eu quero entrar no tema China, mas começar do final. Porque você falou aqui do público brasileiro caloroso, do dia a dia. As imagens da sua despedida rodaram o mundo. Você muito emocionado, muita gente emocionada na torcida. Te surpreendeu que não fosse tão emocionante assim para todo mundo aquele último momento lá? Foi meio que natural, porque a torcida não sabia se eu ia ficar ou ia sair. Entendi. E eu também não sabia se eu ia continuar mais um ano. O Xangai queria que eu ficasse mais um pouco lá. E daí o último jogo acabou sendo em casa, da Champions da Ásia, e eu acabei fazendo gol. E daí ficou meio que uma despedida natural ali. Daí a torcida viu eu emocionado, lógico, depois de tanto tempo jogando lá. Eu tenho um carinho enorme pelo Xangai, pela torcida lá, então foi bem emocionante. Porque a gente ouve assim, muita gente fala, puxa, na hora que todo mundo foi para a China com aqueles salários absurdos, muita gente foi, estou usando todas as aspas aqui, roubar. Né? Porque, salário bom, mas os caras não vão cobrar, sei lá o quê. E quando a gente conversa, cara, o Oscar é o oposto do cara que veio roubar. O Oscar aqui veio correr até o último dia e tal. E todo mundo fala isso de você lá. Quer dizer, você encarou como a minha vida agora é aqui, então eu vou dar a minha vida aqui. E talvez isso explique um pouco dessa relação com você de todo mundo lá, né? Exato. E eu acho que quando começou a China, deu esse boom, como é a Arábia Saudita hoje, né? Começou a trazer jogadores da Europa com salários enormes, e quando eu cheguei lá, lógico que foi uma mudança de vida para mim completamente. Só que eu cheguei lá, lógico que eu também queria conhecer o país, conhecer a cidade, que é uma cidade incrível. Só que eu queria jogar, eu tinha que mostrar que eu queria jogar. Então desde o começo eu sempre dei o meu melhor lá e criei esse respeito enorme pela torcida, pelos fãs. Acho que não só do meu time, os fãs dos outros times, jogava todos os jogos, sempre dava o melhor, sempre mostrava um futebol muito bonito. Então eles sempre aplaudiram, tanto a torcida do Xangai quanto as outras equipes sempre respeitou bastante o meu futebol lá, e por isso que eu tenho esse carinho enorme pelas pessoas da China. Manter a chama da competitividade alta durante esse tempo todo era um desafio constante para você? Era um desafio, era uma coisa e era uma coisa que me motivava lá. Então eu estava, e todos os jogadores que, como mudava bastante, chegavam jogadores lá, eu sempre falava, na China não é fácil, na China tem que jogar também, porque muitos jogadores vão lá achando que é fácil jogar e acaba não jogando. Quebra a cara. Quebra a cara. Então eu sempre quis estar na Champions da Ásia, tá vencendo o campeonato. Então isso me ajudou bastante essa competitividade que eu tenho no futebol, me ajudou bastante também. Acabei de ver uma fotografia sua abraçado com o Hulk.
O Hulk já era teu parceiro antes de seleção brasileira, os dois, inclusive, jogaram uma Copa do Mundo juntos. O Hulk irá participar deste Bola da Vez, Hulk de imenso sucesso no futebol brasileiro. Tomara que você trilhe o caminho dele. Isso é legal de falar, porque assim, a volta do Hulk da China, ela é cercada de muita desconfiança. Então, quando você olha hoje o Hulk, assim, os melhores jogadores do Brasil, desde que o Hulk voltou, ele tá no pódio, no mínimo. Talvez seja o melhor até. Não, mais decisivo, fácil. Então, isso passou pra você, assim? Você chegou a falar com ele? Como é que foi essa volta? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Não, lógico que deu boas-vindas pra mim aqui, lógico que o Hulk também conhece a minha história e a gente é muito parecido na parte de ser competitivo. Sim. A gente era do mesmo time lá e a gente sempre foi muito competitivo, não só nos treinos, nos jogos. Então, quando o Hulk veio pra cá, pro Brasil, eu sabia que o Hulk ia se dar bem, porque eu sei o tanto que ele se cuida, o tanto que ele é competitivo, e ele mostrou durante os anos no Atlético Mineiro lá, e eu espero mostrar aqui também no São Paulo. Falamos do Hulk, o Hulk vai falar agora no Bola da Vez. Isso, vai participar. Acabou, mas assim, comecinho do programa, chegou o vídeo dele. Vamos acompanhar. Fala, os craque! Espero que você esteja bem, meu irmão. Vi que você tá muito feliz por retornar ao futebol brasileiro, tá perto dos seus familiares, então desfruta. Cara, lembra aquele treino lá em Xangai, onde o Elkson não foi convocado, tava com os atletas ali com o Vilas Boas, e nós tivemos que ir na sala do Vilas Boas, eu, você e o Elkson, para tentar fazer as pazes. No final da história saiu todo mundo emocionado, chorando, se abraçando, cara, foi muito bacana aquele dia ali. Mas brincadeiras à parte, que você seja muito feliz, tudo de bom pra você, desfruta com toda essa sua qualidade que você tem, tá? Abração, meu irmão, tudo de bom, viu? Fica na paz aí, bom papo. Boa, Hulk, como é que é esse papo do Elkson aí? O Hulk, a gente tava com o Vilas Boas lá e daí... André Vilas Boas. André Agora Vilas Boas. é presidente do Porto, né? E na Champions da Ásia podia jogar só 3 jogadores estrangeiros e nosso time tinha 4. E daí o Vilas Boas queria tirar o Hulk, o Elkson. E daí a gente foi lá falar com o Vilas Boas, coloca o Elkson, pra jogar os 3 na frente e tal. Daí o Vilas Boas chorou, se emocionou com a atitude nossa lá. A gente falou, não, a gente fica tranquilo, coloca nós 3 que a gente vai ganhar o jogo. Enfim, chorou. No dia seguinte, o Vilas Boas colocou o menino do Uzbequistão, tirou o Elkson, chorou tudo. E daí no outro dia mudou nada. E daí a gente dava risada dessa história. O Elkson também é muito engraçado e a gente sempre fala desses assuntos aí. Oscar, cara, você falou numa resposta assim, quem pensa que ir pra China é fácil, não é, competitivo. E aí tu faz 29 assistências. Se fosse talvez há 30 anos atrás... Na última temporada. Na última temporada, em 2020. Se fosse há 30 anos atrás, foi na China. Agora você tá contando que... Como é que é, cara, assim... Você imagina isso acontecendo no Brasil, ou acontecendo num time da Europa como o Chelsea? Maior assistente do futebol mundial. Como é que é 29 passada. Assistentes, assim, a repercussão disso? Pra você, acho que, tipo, a alegria... contada, mas a repercussão disso, o jogador fazer 29 assistências, velho. Não, é importante. Como eu falei, é importante você estar bem. Lógico que eu lá também tinha uns parceiros de ataque que também faziam muito gol. Tinha um menino que chama Ule, que é o número 7, que é capitão da China, que é um atacante, jogou na Espanha, que ele também faz muito gol, fez 30 e poucos gols na temporada. Tinha o Gustavo também, o Gustavo, que também... que fez bastante gol na temporada, então é importante você ter atacantes que façam gol, mas foi importante para mim, foi importante ter dado bastante assistência para mostrar para todo mundo que eu continuo bem, principalmente que foi no meu último ano de contrato, e daí também ajuda a chegar onde for que eu iria, a chegar bem também. Satisfação é a mesma que um gol, da assistência? Você aprendeu isso no decorrer da como eu falei, vida? Eu sou muito competitivo, eu não ligo que se eu faço gol, se eu dou assistência, eu quero que nosso time ganhe. Eu acho que no São Paulo aqui também, eu não ligo de não fazer gol e criar para os jogadores fazer gol. Acho que o mais importa é a gente ganhar os jogos, e aqui eu estou tentando o melhor também. Acho que aqui eu também, lógico que a gente espera dar bastante assistência. Aqui no São Paulo eu vou ter muito mais jogos, então eu vou ter a oportunidade também de dar bastante assistência esse ano. Para mim, o momento mais marcante seu até agora no São Paulo, assim, mais plástico, não foi nenhuma assistência, nem um gol. Foi uma assistência para uma assistência. O teu lançamento pro Lucas no gol do Caleri contra o Novo Horizontino. Importante também que classificou, agora, né? Você sabe que o maior goleador da história da seleção brasileira é o Neymar.
E você foi quem mais serviu o Neymar na seleção brasileira, a parceria antiga que vem desde os tempos de sub-20, seleção de base e tal. O Neymar foi convocado novamente para a seleção brasileira, não pôde servir a seleção nos jogos contra a Colômbia e a Argentina porque se lesionou, mas enfim, apareceu na lista e você apareceu na pré-lista. Você segue cultivando o sonho de voltar à seleção brasileira? Eu acho que por estar nessa pré-lista, acho que lógico que eu tenho um sonho. Acho que um dos motivos de eu ter voltado para o São Paulo também é se você está bem em um grande clube como o São Paulo, sua chance de voltar para a seleção aumenta também. E eu fico feliz de estar sendo lembrado, de estar voltando a jogar bem aqui no Brasil de novo. Acho que se tiver a oportunidade de voltar a vestir a camisa da seleção junto com o Neymar, a gente fez uma parceria muito boa na seleção, né? A gente ganhou a Copa das Confederações junto, e eu dando assistência na final para ele também. Sim. Então, contra a Espanha? Contra a Espanha. Então a gente se entende muito bem quando é jogadores que pensam rápido, que tem, lógico que tem o estilo de pensar parecido, a gente se entende, ele sabe, a gente se conhece, como jogou muito tempo, se conhece no olhar, então fico feliz que ele também tenha retornado para o Brasil e espero que a gente possa retornar na seleção juntos também. Só lembrando que o Dorival Júnior, quando estava no Flamengo, tentou te levar para lá, né? Sim. Estava na época na pandemia na China e daí eu estava na bolha e daí eu não queria mais fazer a bolha e daí teve a oportunidade talvez de ir para o Flamengo. O Dorival estava lá e quase deu certo, mas a gente já trabalhou junto no Inter também. Sim. Então eu conheço o Dorival já faz muito tempo e estou feliz com o trabalho que ele me fazendo na seleção. Você notou que, isso eu acho que é até normal, porque você ficou 8 anos só na China, foram 13 anos de distância aí pro futebol brasileiro, distância grande pro futebol brasileiro, 8 deles na China, que hoje o pessoal mais jovem meio que está descobrindo que você é um grande jogador de futebol? Você tem percebido isso assim no assédio das pessoas, na forma como as pessoas falam com você? Puxa vida, como você joga bola. Tem muita gente que está descobrindo o Oscar? Não, com certeza. Eu acho que tem muita, principalmente os mais jovens, não lembra muito como eu estava quando eu comecei a me destacar mais no Inter, como eu jogava na seleção. Sim, mesmo se você pensar em 2014, já faz 11 anos. Exato, e no Chelsea, então, quando você fica muito distante, é normal ter essa distância do torcedor brasileiro, mas como eu voltei agora e voltando a jogar meu futebol aqui, o pessoal vai lembrando aos poucos como eu jogo e às vezes é uma surpresa para alguns que não lembra, mas eu fico feliz de estar sendo reconhecido pelos os mais jovens também. Você acha que você modificou muito o teu jeito de jogar ao longo dos anos? Mudou, acho que mudou um pouquinho. Acho que antes eu era muito... quando você é mais novo, eu jogava mais, no Chelsea eu jogava mais de ponta, às vezes não era tão... No começo eu jogava mais de 10 no Inter, mas depois fui mudando na Europa, mudei um pouquinho mais. E hoje em dia, como eu joguei muito tempo lá na China também, quando você joga sendo o principal jogador da sua equipe, eu era capitão, mais responsabilidade, então você cria outras características no seu futebol e isso me ajudou bastante a melhorar também no meu futebol. Tem 2 técnicos que são os que você mais jogou, Mourinho e Vitor Pereira, 2 portugueses, né? 2 portugueses. Como Vilas Boas. São os melhores? Junto com o Vilas Boas são um dos melhores. Eu acho que essa geração de técnico português é uma geração muito boa. Lógico que não são fáceis, não são fáceis, mas eu sei menos difícil. Difícil. Eu ia perguntar o contrário, quem é o mais difícil? Eu sempre tive uma boa relação com eles, porque a gente fala português, a gente acaba tendo uma relação muito boa. Mas lógico que quando eu estava no Chelsea com o Mourinho, tinha muitas histórias com o Mourinho, porque ele cobrava bastante de mim, porque ele sabia o meu potencial, então, principalmente eu e o Hazard, ele pegava bastante no nosso pé, que ele queria que a gente decidia todos os jogos praticamente, porque ele sabia da qualidade nossa. Então, é um cara que pegava bastante no meu pé, porque sabia da minha qualidade. Eu acho que o Vitor Pereira tive uma experiência diferente lá na China, era um ajudava o outro. Então, Vilas Boas também, pouco tempo, 1 ano ali. Mas acho que o cara que eu tive mais experiências, que eu fiquei mais, foi com o Mourinho. Você mantém contato com algum deles? Falo com o Vitor Pereira. Bastante, assim? Não muito, mas falo bastante. Ele também falo quis aos trazer, poucos. né? Ele também estava
Na época ele estava no Corinthians, né? Ele chegou a mandar mensagem, vem aqui treinar aqui, porque eu ia ficar um tempo sem jogar. Com o Vilas Boas também falo às vezes. Já pensou ser no Corinthians? Treinando, que confusão que ia ser. Então, eu exatamente falei a mesma coisa para ele. Mas tem esse contato pouco com ele. Muito bom, torcedor do São Paulo, o tricolor paulista aí agora, pessoal, pensando alto aí com o Oscar, contratação de luxo, né? Ninguém esperava, pessoal. O cara ganhava, né? 5 vezes mais, né? A moeda lá fora 6 vezes mais valorizada do que o Brasil. E ele veio, pessoal, realizar um sonho aí da torcida. Falou que é o time do coração, né? Sua mãe é São Paulina. Vários parentes dele é São Paulino. É muito bom, né, pessoal? Tem um jogador desse aí, desse quilate, né? É um cara que ele é versátil, o cara que não é aquele cara pesado, né? É um cara que está sempre aí se preparando, dando o seu melhor. E sem falar que não tem histórico, né, de lesões, né? Isso que aumenta aí a perspectiva, a expectativa para que ele continue em 2025 sensacional, dando um show em campo aí, agregando valor, jogador experiente, técnico, né? Não é aquele jogador que é grosseiro, o cara que não tem habilidade, né? O cara realmente aí que é diferenciado o espaço dele aí. Espero, né, que em 2025 aí o Oscar consiga ser o cara que venha resolver, agregar valor na equipe aí do São Paulo. E também, pessoal, que o Lucas Moura volte logo o quanto antes possível, né? Sabemos que ele está no departamento médico, né, pessoal? O Caleri precisa de alguma resposta. Tem que dar a resposta do Caleri, porque não vem apresentando aí. E precisa fazer gols, né? Que seja em momento decisivo, né, pessoal? Alguns até comentam que o Caleri tem feito gols não muito importantes. E realmente, né, pessoal? O Caleri precisa ser um cara aí que faça gol no momento que o São Paulo mais precisa, né, pessoal? O São Paulo foi, né, o último jogo, né, perdeu vários gols do Caleri. Para ele se corrigir. E você acha que o Caleri está na hora já de deixar o São Paulo ou não? Na minha opinião, teria que ficar mais um pouco, né? Dar mais uma chance aí para ele. Né, pessoal? E, enquanto isso, né? O Luciano aí, pessoal, vem aí sendo questionado por alguns torcedores, né? Dizendo que o Caleri, ou o Luciano, quer dizer, ele precisa ser banco, né? Mas o cara artilheiro, né, pessoal? Não dá pra descartar, né? A artilheira aí do Paulista aí. Então, pessoal, o São Paulo aí se prepara para o próximo jogo, um Brasileirão diante do Sport de Recife, né? Esperamos aí que vença, né? E você, de qual cidade vai acompanhar esse jogo? Dia 29, daqui a 7 dias. Deixa aqui seu palpite, sua opinião. Pessoal, e você? Qual jogador que você gostaria que viesse para o time do coração, para o São Paulo? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Quem sabe assim a diretoria possa saber no seu comentário e levar isso em consideração. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou até o final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer, pessoal. Não já pode deixar seu like. Mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link com o crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Logo, logo estou de volta e trazer mais novidades e informações do São Paulo.